Para ter acesso à manivela, o que eu vou precisar? Vai ser necessário retirar a cobertura. Então, primeiramente, vai aliviar a borboleta de aperto no sentido anti-horário para liberar o maço central, segurando nas hastes das varetas, na estrutura. Coloque no piso, libere um pouco no sentido anti-horário a cordinha, libere a bolinha clique aqui do ângulo, repita o procedimento no joelho superior. Aqui eu vou precisar liberar um pouco mais de corda. Então, no sentido anti-horário, fiz a liberação. Agora eu consigo realizar o transporte do ombrelone. Com o ombrelone em uma base, nós vamos realizar a retira das ponteiras da vareta, essas bolsinhas, são 6 no total. E agora, puxa essa cobertura para que a gente possa ter acesso à parte interna da vareta Y, da castanha inferior e também da superior. Com a ajuda de uma chave fenda ou do próprio dedo, empurre essa peça da castanha inferior. Se for necessário, libere mais cordinha, manivelando no sentido anti-horário. Vou fazer isso. Agora, com a chave, eu empurro essa última peça, reservo. Aqui eu vou ter acesso à bolinha e a cordinha, onde tem um nó simples. Retiro esse nó. Retire o nó. Libere então as peças e reserve nessa ordem. Puxo a cordinha. Na parte do joelho, retiro e assim eu tenho acesso ao conjunto de varetas e também da cobertura. Feita a retira da cobertura, para ter acesso à manivela, o que eu vou precisar? De uma chave fenda ou Phillips e um alicate, porque aqui dentro tem algumas peças e com isso eu vou conseguir repor a cordinha ou o próprio mecanismo da manivela. Então vamos lá. Primeiramente eu vou retirar os 4 parafusos da parte plástica. Realizo isso nos 4 parafusos. Aí pode dar uma pausa, só pausar. Retirei o último parafuso, retiro a capinha e reservo com os parafusos. Agora nós vamos para o mecanismo da manivela. Então agora com uma chave de fenda fina, perceba que aqui na porca tem uma arruela que segura essa porca com 2 travas. Então eu vou aliviar essa trava um pouquinho para fora, repito do outro lado,
Então aqui liberei as travas, já é o suficiente para eu ter acesso à porca. Com essa porca, ela não tem muito aperto. Posso vir com o próprio alicate e realizar a retira dela. Retiro a porca, vou reservando nessa ordem: porca, arruela com trava, arruela com aresta, arruela dentada, outra arruela com aresta e mais duas arruelas no final. Reservo, mantendo a ordem. Agora eu consigo retirar o parafuso central, assim como as peças plásticas. Então perceba que aqui ele vai ter uma mola, uma peça plástica e algumas arruelas. Nesse caso são 4, e a peça plástica de acabamento. Então retiro. Aqui dentro vai ter um nó simples, que eu tenho que fazer um movimento de vai e vem para que eu consiga retirar e esse nó sair juntamente com o parafuso central. Vou retirar esse nó simples. E agora eu posso puxar a cordinha de todo o mecanismo. Retirado então o mecanismo aqui do parafuso, vou reservar as peças. Peça plástica, 4 arruelas nesse caso, peça plástica e a mola também. Retiro o adesivo. Tenho acesso ao parafuso central e a manivela. Tendo também a opção de retirar a catraca, a mola, juntamente com a sua peça plástica. Para isso, basta retirar o parafuso, Phillips ou fenda, e realizar a reposição caso seja necessário. Feita a retirada de todo o mecanismo, agora eu posso puxar a cordinha ou o restante da cordinha que sobrou no mecanismo, para que assim possamos repor o mecanismo ou até mesmo repor a cordinha. Então agora já estou com o que eu preciso para repor a cordinha e o mecanismo da manivela. 4 metros e 7 centímetros de cordinha polipropileno com 2 milímetros de diâmetro. Aqui estão a ordem das peças da manivela, as peças plásticas, manivela, parafuso e o acabamento. Então vamos lá. Começando então com 4 metros e 7 centímetros de cordinha. Irei começar aqui pelo joelho superior, mas primeiro perceba que aqui na parte superior tem uma roldana. Vou passar na parte superior dela e fazer com que ele chegue lá do outro lado. Já chegou lá. E agora aqui no ângulo, aperta a bolinha clique para ter acesso. Vou fazer com que essa cordinha passe por baixo da roldana aqui na parte interna. Ficando dessa forma. E agora eu preciso pegar deste outro lado que tenha o diâmetro maior e a peça plástica. Para isso eu posso puxar com uma chave
de fenda ou um próprio alicate. Feito isso, continuo a puxar a cordinha, garantindo que do outro lado sobre. Puxe de uma forma que sobre do outro lado, lá no joelho superior, e vou continuar transpassando no tubo central. Para que eu tenha acesso aqui na entrada da manivela. Então verifiquei que a cordinha ainda não chegou neste ponto. Agora eu estou vendo ela, tem acesso. Verifico que aqui tem um furo e do outro lado não. Eu vou empurrar essa cordinha para o lado oposto do furo, ou seja, eu alinho e empurro para ter acesso e puxo e mantenho uma ponta desse lado, garantindo que do outro lado do joelho também esteja da mesma forma. E agora eu vou terminar transpassando pelo outro lado da roldana e concluindo dessa forma. Mantenho as duas pontas. Vamos iniciar então a montagem. Peguei a peça plástica com a lingueta trava. Vou parafusar então nesse orifício menor o parafuso, encaixando a peça plástica na parte superior. Então com a chave de fenda ou Phillips realizo esse procedimento, garantindo então que a parte superior encaixe no tubo. Nesse caso não encaixou, então eu vou ter que aliviar um pouco o parafuso, encaixar a peça. Agora sim eu termino de realizar o aperto. Realizei o aperto, verifico se está tudo correto em seu lugar. Dando continuidade então com a manivela, vou precisar do parafuso central da manivela. Perceba que ele tem um desenho quadrado, então eu preciso fazer com que ele encaixe aqui no corpo da manivela. Feito isso, vou precisar da peça plástica, encaixando. Sigo com a mola e sigo com as 4 arruelas. Pego o acabamento plástico, deixo dessa forma. A cordinha, transpasso no orifício do parafuso central e dou um nó simples, deixando uma leve sobra. Feito isso, vou jogar essa cordinha para dentro do tubo, puxo contra o restante. Transpasso o parafuso do outro lado. Encaixo o mecanismo. Esse parafuso ele precisa estar encaixado no seu corpo. E aqui eu preciso pressionar esse parafuso sempre contra, para que eu consiga realizar o término da montagem das peças.
que vai ser nessa ordem. Primeiro, eu preciso aliviar a pressão, encaixar então as duas arruelas, arruela de tensão, arruela dentada dessa forma, girando sentido horário. Nesse momento eu solto a lingueta de pressão, garantindo então que ficou ajustada na arruela dentada. Coloco mais uma arruela de tensão, arruela com aperto, terminando então com a porca. Nesse momento eu preciso forçar o mecanismo para que a porca tenha rosca no parafuso central. Senti que deu aperto, dou mais um aperto com o alicate. Não precisa ser um aperto muito excessivo. Garanto então que essa trava fique alinhada com as arestas da porca, para que eu consiga dar o arremate, realizando o aperto e o travamento dessa porca. Se o mecanismo girar, a porca vai girar junto, dessa forma. Vamos terminar então com o acabamento plástico. Com o acabamento plástico em mãos, verifico que tem um lado que ele recebe o parafuso. Vou encaixar essa peça mantendo o acabamento plástico do lado externo. Venho com a parte superior, lado A e lado B, fixo e realizo o aperto dos parafusos Phillips. Forço os lados, dou o aperto. Feito isso, termino com o adesivo down e up, ou seja, sentido horário, o ombrellone será aberto, e sentido anti-horário, ele vai se fechar. Com a cobertura nova, nós vamos repor no produto. Então, qual que é o procedimento? Primeiro, eu vou ter que passar a cordinha no orifício superior da cobertura e ter acesso a ela do outro lado. Puxo essa cordinha e vou transpassar ela pelo mesmo tubo da castanha superior e inferior. Porém aqui pode ser que ela trave, então é necessário realizar um guia, podendo ser colocado um arame e puxado essa cordinha, ou colocado uma corda no sentido contrário e feito a amarração na ponta, puxando como guia. Então é este procedimento no qual eu vou realizar agora. Então reservo a cordinha do ombrellone já transpassado na cobertura, pego um fio de guia e começo do lado oposto, que ele não vai travar. Faço com que ele transpasse, pego ele do outro lado e com uma fita
eu vou fazer a união desses dois para que eu consiga puxar a cordinha definitiva. Então, com um pedaço de fita, faço uma pré-ancoragem nela e finalizo usando o guia. E agora eu vou puxar contra. Tive acesso, posso continuar, mas aqui na parte inferior não há necessidade. Então retiro o guia. E continuo na parte inferior, transpassando. E agora vamos finalizar com essa peça nesse posicionamento. A bolinha dessa forma. Realizo um nó simples. Terminando com o acabamento da peça inferior da castanha. E realizo o travamento. E agora, na parte superior, eu vou encontrar aqui o orifício, encaixar no joelho superior, as bolinhas trava. E agora vamos terminar recolocando as bolsinhas nas pontas das varetas. Para isso, vamos colocar o ombrelone em sua base. Mostrarei então a dica de como repor da forma correta. Agora, com o produto já na sua base, vamos terminar de realizar a reposição final da cobertura. Para isso, eu deixei a cobertura já posicionada, porém as bolsinhas ainda não estão no seu devido lugar. O que nós vamos fazer? No sentido horário, vou deixar semi-aberto. Como a manivela ou a cordinha pode ser que esteja enrolada no sentido correto, eu vou precisar fazer um movimento até ela começar a abrir. Sentido horário. Deixou semi-aberta, é isso que nós precisamos. Agora, eu vou achar aqui na cobertura, vou girando até encontrar este ponto e vou realizar o encaixe em uma das pontas. Então, primeiro para baixo, encaixei, faço o movimento para aliviar a cobertura, assim como as varetas, e agora posiciono as bolsinhas nas varetas correspondentes ou mais próxima de cada uma delas. Vou para a próxima vareta e bolsinha, realizo o encaixe e repito o procedimento nos 6 pontos. Concluído o processo, termino de realizar a abertura. Verifico também se estão todas posicionadas no seu devido lugar. E é isso, pessoal. Reposição feita.